Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de tarô. Para quem não me conhece, meu nome é Mayara e hoje a gente vai conversar sobre o eremita no amor e nos relacionamentos amorosos. Essa carta aqui que eu acredito que vai sim surpreender um pouquinho em alguns dos tópicos que a gente vai conversar, porque eu percebo que existe uma ideia muito errada desse nosso camarada aqui em algumas situações. Eu acredito que pode ajudar aí algumas pessoas. E antes de mais nada, antes da gente falar sobre essa carta aqui no amor, nos relacionamentos em geral, na parte sexual, a gente precisa primeiro falar um pouquinho sobre a essência dessa carta. Se vocês repararem, a gente tem aqui um senhor seguindo com a sua própria lamparina, andando em passinhos curtos, olha lá o pezinho um do ladinho do outro, né? Essa carta aqui a gente pode fazer uma analogia com a carta do louco. Eu até deixei ela aqui do lado. O louco também parece alguém que está indo para um outro lugar, né? Só que bem mais jovem, parece que está saltitando aqui, indo de maneira mais, talvez até irresponsável, mais despretensiosa, e tá ali na beira de um precipício e tá super indo, né? Esse rapaz mais jovem aqui, a gente tem a impressão de que aqui ele cresceu, né? Aqui ele já começa a andar com mais calma, com mais observação, ele tem mais parcimônia, ele tem mais sabedoria, ele tem mais maturidade. A figura do Senhor aqui vem nos dizer sobre isso, né? Então, o eremita, ele sempre vai mostrar uma pessoa que está observando as coisas com uma certa maturidade, com experiência, assim como a força, que foi o assunto do último vídeo, aqui a gente também vê bastante sensatez, não queremos ir para certos e errados, mas quando um vem de eremita e o outro vem de força, nós temos ali duas pessoas que estão bem conscientes da situação atual, sabe? E têm uma certa maturidade. Oxalá todos os relacionamentos estivessem com essas configurações, mas nós somos seres humanos e o louco, ele vem justamente para nos lembrar que depois que a gente chega no mundo, no ápice daquilo que a gente se propôs, no ápice daquilo que a gente começou lá no mago, o louco é essa transição novamente. Então não adianta, por mais que a gente se sinta super preparado em algo, nessa experiência temporariamente humana, a gente sempre está se fazendo aprendiz de novo e de novo e de novo. E quando a gente entende isso, tudo fica muito mais leve, né, gente? Por exemplo, quando a gente chega lá no Imperador, a gente tem uma tendência a pensar assim, todos nós, né, passamos por algo parecido em algum momento. Eu cheguei até aqui, eu não vou descer. Tanto que o imperador, para arrumar emprego novo, né? Como quem já fez o curso aí sabe, ele tem certos problemas com isso, né? Ele não aceita, de repente, dar um passinho para trás se for necessário. Ele é aquela pessoa, não, eu já cheguei até aqui, imagina se eu vou voltar. Mas a gente sempre tá voltando aqui no louco, né? E não é diferente no amor e nos relacionamentos amorosos. Só que o eremita é aquele momento em que a gente está muito consciente da nossa situação. A gente vai se fazer aprendiz em algum outro momento? Vão acontecer outras situações inusitadas? Provavelmente. Mas o eremita mostra um momento em que a gente tem muita clareza, percepção da situação atual. A gente não tem pressa de nada, porque a gente já correu muito no louco, provavelmente já andou caindo em algum precipício aí, porque o louco ele corre esse risco, isso também faz parte da vida. Mas aqui é aquele momento que a gente já está mais calmo, mais tranquilo, anda devagar porque já teve pressa, como diz a música. E ao contrário da lua, que tem aquele medo de acontecer algo que já aconteceu, aqui não existe medo. Existe assim essa coisa de ir com calma, né? Como eu falei, os pezinhos dele estão muito juntinhos, mas a gente não vê pressa no semblante dele, no olhar dele. Ele está muito atento aonde ele está pisando, tá vendo? Ele olha para baixo, mesmo com a lamparina ali em frente, ele continua olhando para baixo para ter certeza que realmente não ficou nada sem ser observado, né? Mas não é com aquele tom de medo da lua, é mais com um tom de se resguardar, se proteger, se observar, falar assim, eu não vou cair naquele precipício novamente, né? Não é medo, mas eu não vou passar por aquela situação de novo, né, gente? Então saiba que se você está lidando com uma pessoa que vem muito de eremita, essa pessoa está assim num momento de observação, pode ter passado por algumas coisas que prefere não passar novamente, pode ter algumas situações que essa pessoa está revisando sim. Essa aqui é a famosa carta da pessoa que sim, não está preparada para namorar, porque hoje em dia
quando tá solteiro, tá, gente? A gente vai entrar na parte do templo de Afrodite, mas hoje em dia fica muito assim, falou que não estava preparado para namorar e aí apareceu namorando. Acontece, tem pessoas que surpreendem a gente, mas aí você já tem uma noção aqui se o eremita veio para você como uma pessoa que talvez na sua percepção essa pessoa esteja enrolando ou algo assim. Já tenho para te dizer que o eremita ele não tem pressa mesmo, ele não quer movimentar nada. E para quem está solteiro, essa carta aqui mostra uma pessoa que encontrou a solitude. Quando a pessoa é solteira, ela não tem vontade de mudar esse status. Para a gente falar sobre os arcanos maiores no amor e nos relacionamentos amorosos, eu sempre utilizo o templo de Afrodite, porque é como eu sempre digo aqui no canal, amor, não, ou melhor, relacionamentos amorosos não são só sobre amor, não são só sobre sentimentos, né? Tem as crenças dos dois, tem as visões dos dois, as intenções dos dois, a parte física, porque às vezes você gosta muito de alguém, mas a parte física não acompanha, né? Pode acontecer, enfim. Então o templo de Afrodite é muito completo, não só para entender o outro, mas para entender a gente também, quando a gente faz tiragem para nós mesmos, e também para entender os consulentes, quando a gente tira para alguém. Então é muito completo. A gente tem 2 colunas, né? Se você não sabe como é o templo de Afrodite, lá na seção de vídeos ao vivo tem um vídeo sobre o templo de Afrodite que eu faço uma aula, né? Que a gente tem uma aula desse método de tiragem, mas se você já conhece, continua aqui comigo, que a gente tem 2 colunas para comparar 2 pessoas, certo? Em cada coluna vai ter 3 casas. Em cada casa, a gente tem as intenções de uma pessoa com a outra, na segunda casa de cada coluna, os sentimentos de uma pessoa pela outra, e na terceira casa, a parte física e sexual de uma pessoa com a outra, né? Os impulsos e tudo mais. Ao centro, nós temos uma 7ª casa, que fala do futuro desse casal, o que vai acontecer entre essas 2 pessoas. Então, a gente vai usar esse guia quando o eremita sai na casa 1 de alguém, né? Nas intenções de uma pessoa com a outra. Se são 2 pessoas que estão solteiras, preste bem atenção. Se são 2 pessoas que não têm nenhum relacionamento, não têm um compromisso, essa pessoa que veio de eremita não pretende alterar o relacionamento que vocês estão tendo. Então, não importa se estão ficando há muito tempo, principalmente se já estão ficando há muito tempo, inclusive, saiba que a pessoa não tem intenção alguma de se relacionar mais num nível mais profundo, de se comprometer, tá bem? Mesmo que a carta de futuro seja muito positiva, você precisa ter calma para observar que, assim, pode ser que a situação entre vocês melhore, a conexão se aprofunde? Pode ser, mas a pessoa ela não tem intenção de mudar o status, pelo menos não tão cedo. Não, Mayara, eu só fiquei com a pessoa uma vez e tudo mais e já veio o eremita. Saiba que às vezes a pessoa pode não ter intenção nem de ficar novamente. E quando eu digo isso, não é que a pessoa está cortando você ou nem considerando, é porque ela realmente não tem essa pressa, sabe? A gente não vai ver uma pessoa que fica indo atrás, e se vai, talvez fique muito na conversa, porque não existe uma atitude para que as coisas se desenrolem entre vocês, tá bem? Então, nesse caso, ainda um ponto a mais de que a pessoa não tem uma tendência a se envolver, não tem a intenção de se envolver. A carta de futuro, se ela for positiva, pode indicar ainda alguns outros encontros que demoram um pouquinho mais, mas não tem essa coisa de tipo, nossa, eu quero ver a fulana muito. Inclusive, não é que você não seja um ser humano maravilhoso, não é isso, mas é porque às vezes a pessoa tá bem com ela mesma, ela tá vivendo outras coisas, ela tá numa fase boa de vida lá com ela mesma, né? Isso aí acontece. A pessoa veio de eremita nas intenções? Pense, repense, quantas vezes for necessário, se vale a pena você continuar insistindo nessa pessoa, tá bem? Ela não tem a intenção de querer algo mais, ou de querer fazer que as coisas se desenvolvam entre vocês, sabe? Essa pessoa não tem pressa alguma. Agora, quando já estão num relacionamento sério, essa pessoa talvez já tenha aí algum aprendizado entre vocês, mesmo que faça pouco tempo que vocês assumiram um compromisso, perceba, aqui a gente já está falando de relações onde tem compromisso já, tá bem? Mesmo que faça muito pouco tempo que vocês assumiram esse compromisso, a pessoa ela teve algum aprendizado com relação a você, ela quer fazer as coisas da maneira mais madura, tranquila e calma possível, ela não tem a intenção de repente de mudar o status entre vocês, por exemplo, a gente é namorada, essa pessoa vai me pedir em casamento?
por agora também não. A pessoa tem uma tendência a manter as coisas como estão e, sinceramente, a pessoa está bem como as coisas estão. Se você pergunta se a pessoa, você pede um templo de Afrodite para ver se a pessoa quer terminar ou algo do tipo, saiba que não. Mesmo que venha um arcano menor meio complicado, eu sempre uso o 5 de espadas de exemplo, né? 5 de espadas pode mostrar que a pessoa talvez esteja desconfiada um pouquinho com você, talvez esteja meio ressabiada com algum desacordo que vocês tiveram, mas ela não quer mudar as coisas. E, inclusive, isso aí, caso vocês tenham discutido por alguma mudança que você quer e a pessoa veio dessa maneira, saiba que é bem aquele pensamento assim: eu entendo que a gente está tendo esse debate, eu entendo que a pessoa quer outra coisa, mas eu não vou me movimentar para fazer nenhuma mudança, tá bem, gente? Então, se você deseja uma mudança, se você veio de morte, né? Saiba que talvez vocês tenham realmente algum problema aí nos próximos capítulos. Vai atenuar se a carta de futuro for tranquila, for uma imperatriz, um sol, né? Dá uma ajuda para que vocês se entendam, pelo menos para chegar num denominador comum. Mas saiba que se você está louca por uma mudança, o eremita não acompanha, tá bem? A mesma coisa para os casados, o eremita mostra planos a longo prazo, inclusive até para namorado também, tá, gente? Só que é aquela coisa, lá na frente eu planejo tal coisa comigo e a pessoa, mas por agora não quero fazer alterações, tá bem? Então, uma pessoa que está num relacionamento sério, ela vai buscar ser o mais tranquila possível, ela vai buscar ser o mais madura possível, ela vai dar sim o seu máximo para ser uma pessoa da hora, pelo menos na percepção dela ou dele lá, tá bem, gente? Então é aquela pessoa que pensa assim: como que eu posso ser uma pessoa legal, de acordo com os meus conceitos? Eu vou ser o mais legal possível para essa pessoa com quem eu tô. Não existe pressa, tá bem, gente, em alterar nada. Não existem planos a curto prazo, médio prazo. Então, o resumo da ópera é que, quando já tem um relacionamento sério, o eremita é sensacional para manter as coisas como já estão. Se esse também é o seu desejo, as coisas tendem a fluir melhor entre vocês, tá bem? Não tem intenção de separar, tem a intenção de manter as coisas como estão, mesmo que o negócio esteja complicado atualmente. Vamos supor, às vezes um 10 de espadas pode até mostrar, sim, que a pessoa percebe a necessidade de mudança em algo, mas aí ela vai ser cirúrgica, ela vai tentar alterar aquele negócio ali que precisa ser alterado, porque o eremita tem, sim, essa coisa de querer as coisas da maneira mais tranquila possível, mas não é aquela coisa de fazer toda uma transformação, até porque a pessoa entende que do jeito que está indo, ela está sabendo levar. Talvez até tenha aquela sensação de que, poxa, se eu alterar tudo, talvez saia muito dos eixos, dos trilhos, né? Lembra que o pezinho do eremita tá um bem do ladinho do outro, com aquele receio de repente sair do script, mexer em time que tá ganhando, pelo menos na percepção da pessoa, tá bem, gente? Ah, Mayara, é ex. Talvez a pessoa tenha se descoberto lá na solitude dela, na individualidade dela, tá com outros planos, outros projetos, não quer voltar. Ah, Mayara, mas essa pessoa veio conversar comigo. Talvez seja porque ela se importa assim com você, porque, como eu falei, o eremita, ele não é aquela pessoa que vai se jogar, vai sair do relacionamento e tchau, e enfim, né, agir tipo louco. O louco não fala de alguém que quer sair, tá, gente? Mas eu tô falando assim, se vocês já estão terminados e aí você quer saber como é que a pessoa vai agir, o louco não tem responsabilidade afetiva. O eremita tem, tá bem? Então a pessoa pode vir perguntar, cuidado para não se iludir com esse eremita, caso seja ex, tá bem? A pessoa não tem vontade de voltar. Agora, se você tá num triângulo, você quer saber se a pessoa vai fazer alguma alteração para estar com você, eu não preciso nem dizer, né, gente, que a pessoa não vai fazer nenhuma alteração, tá bem? Agora, na parte sentimental, Mayara, a gente está começando a ficar agora. Isso aqui é até normal, né? O eremita pode ser que a pessoa ainda não tenha se envolvido emocionalmente com você, pode ser uma coisa assim mais de curtir. Vamos supor que venha um sol nas intenções e a parte sexual vem bem bonita também, vem uma imperatriz. E aí os sentimentos vêm de eremita? Gente, a pessoa só não ama, né? A pessoa, mas isso pode acontecer muito no comecinho. Mas assim, se eu falar pra você que você conheceu a pessoa ontem, veio o eremita e a pessoa te ama, eu vou estar forçando muito a barra. Mesma coisa em começo de relacionamento, porque o eremita ele fala de tempo, né? Então ele tem muito a ver com essa coisa do que é construído. Um sentimento não é construído do nada com essa carta aqui. Então, sim, a pessoa pode ter muito respeito por você, você pode simbolizar para ela algo que lembre coisas boas, às vezes pessoas que ela admira muito e você tem qualidades parecidas e ela se sente familiarizada, mas amor aqui a gente não vê, tá bem?
Quando já tem muito tempo que tá junto, seja namorado, casado, o que for, o eremita fala assim de um sentimento bem estruturado, tá, gente? De longa data mesmo, né? Que ao longo do tempo essa coisa foi se transformando talvez em amor genuíno mesmo, sabe? O eremita é aquele sentimento de simplesmente poder ser, né? Ele não tem aquelas amarras do começo. O Senhor aqui mostra muito aquela fase da vida onde a gente já tem muita maturidade, é a terceira idade, vamos dizer assim, onde já não existe muito aquela coisa de querer impressionar o outro, é um amor tranquilo, né? Como diz a música. Então, sim, pode haver amor quando a gente está falando de um relacionamento de muito tempo, principalmente se vier com um arcano positivo, tipo 10 de copas, aí é amor mesmo, né? Cavaleiro de copas, às vezes é esse amor mais tranquilo, mas o cavaleiro ainda tem um tom romântico. A gente vê muito isso em relacionamentos que estão há muito tempo, mas ainda existe aquele tom romântico na relação, na expressão dos sentimentos, né? Enfim, então o eremita ele pode sim falar de amor quando já tem muito tempo, tá bem? Mas é aquela coisa tranquila, não é aquela coisa que tira o ar, não, sabe? Mesma coisa se for ex, pode se nutrir ainda alguma admiração, um respeito, aquela coisa estruturada que não se desfaz facilmente, né? É um sentimento que já criou raízes ali, de alguma maneira, sabe? Então, se tiver muito no comecinho, vai com calma. A pessoa gosta, assim, da sua companhia, você lembra algo bom pra pessoa, mas se eu falar que a pessoa te ama horrores, estamos forçando a barra, né? Então, acho que já deu para entender a essência do eremita, né? Um amor tranquilo, uma coisa tranquila, uma admiração, um gostar de estar junto, de compartilhar, sentir que você lembra algo familiar, algo agradável, tá bem? Basicamente é isso. E quando já tem muito tempo, ele fala assim de um amor tranquilo, de uma coisa que é gostoso estar junto, né? Enfim, já se criou uma coisa entre os dois, um conhece muito bem o outro, né? E na parte sexual, essa parte eu acho que vai surpreender um pouquinho as pessoas. Por quê? Porque o eremita, gente, vocês podem ver pela carta que ele não simboliza aquele entusiasmo sexual, né? Então, quando a gente tá falando de um relacionamento que começou faz pouco tempo, mais uma vez, né? Apesar que se já tiver compromisso, isso aqui pode mudar um pouquinho e vai de cada caso, e é por isso que é legal ter parcimônia. Mas vamos supor, primeiro de tudo, vamos começar pelo mais óbvio. Você não tem nada com a pessoa, você quer saber se a pessoa é afim de você. Aí você quer saber se ela tem uma atração, um desejo sexual. Também vai ser forçação de barra falar que a pessoa tem, né, gente? Às vezes tem aquelas atitudes meio dúbias, né? Ai, parece que o fulano tá afim de mim, será que ele tá? Aí vem o eremita, né, na parte sexual. Não tá, gente? Então, pelo menos nessa parte de tá afim, de ter esse desejo, de querer ficar, esse fogo, a gente não vê aqui, tá bem? Pode ser até que a pessoa desenvolva algum interesse por alguma proximidade com você, com o tempo e tudo mais. Pode ser aqueles casos onde as pessoas começam a se relacionar num nível mais profundo do que apenas o físico, e aí começa a rolar alguma conexão, pode acontecer, depende do arcano menor que vem junto. Se vem paus, né, que é fogo, pode ser bem esse o caso, mas cada caso é um caso mesmo, porque o eremita, ele é complicadinho da gente colocar em palavras na parte sexual, e eu acho que é aqui que muita gente pode se surpreender um pouco, porque, gente, quando já existe um relacionamento sério, principalmente de longa data, é aquele sexo que faz sentido, porque é mostrando que você sabe bem o que a pessoa gosta, e a pessoa sabe bem o que você gosta, então existe um se doar, fazer as coisas do jeito que o outro, que ele sabe, né, que o outro gosta, enfim, que quer agradar e também quer ser agradado, e o outro consegue agradar, então é uma coisa que flui muito bem. Então às vezes as pessoas veem o eremita no sexual e falam, nossa, mas veio o eremita no sexual. Pode ser em alguns casos que o sexo ele funciona justamente porque já se conhecem muito e aí a atração está ficando em segundo plano. Pode ser um alerta, principalmente se vier com espadas junto, né? Mas se vier copas, se vier paus, que é fogo, ainda estamos no lucro, né? Ouros também já é para você ficar de olho, se vem um 5 de ouros, às vezes a atração em si não está mais ali, mas o sexo ele é bom, sabe? Então é uma linha muito tênue entre o que se sobressai é o quanto a gente conversa bem no sexo e a outra parte do eu já não tenho tanta atração, mas a gente funciona.
Então vai com calma. Se sair um eremita, saiba que às vezes os últimos... É por isso que é legal a gente aplicar no nosso dia a dia. É por isso que eu fiz o curso de tarô na prática. Porque na prática, a vida não é uma receita de bolo, né? Então quando a gente vai colocando ele na prática, aí que a gente vai vendo que essa ferramenta é mais sensacional ainda. Se você coloca para o seu dia a dia, você analisa. O tarô é autoconhecimento também. Inclusive eu vou fazer um quadro novo de autoconhecimento para a gente falar sobre as sombras dos arcanos, sobre outros pontos dos arcanos também, principalmente os maiores. Na prática, você pode perceber, às vezes veio o eremita, você está namorando, já tem um bom tempo, vem o eremita no sexual da pessoa. Às vezes é porque o momento da pessoa é mais esse, de cuidado, de carinho, de ser compreendido também. A gente tem essas fases, não é verdade? Então você pode notar que às vezes os últimos episódios, sexualmente falando, eles foram mais tranquilos, eles foram mais de acolhimento, eles foram essa coisa de conexão mesmo, que você não acha com qualquer pessoa, porque isso aqui é construção, certo? Por isso que eu falei, se o negócio tá há muito pouco tempo aí, já vem um eremita aqui, aí não tem como a gente ficar floreando. Ô, gente, eu já estava aqui editando o vídeo do eremita para vocês quando eu percebi que na parte do sexual eu cheguei a pontuar sobre casais que já estão se relacionando, que já sabem do que o outro gosta, etc. Que isso, nesse caso, a energia do eremita faz sentido. Mas eu esqueci de pontuar que quando você está começando a sair com essa pessoa, vocês estão ficando faz pouco tempo, iniciaram uma vida sexual tem pouco tempo, o eremita, ele sim traz essa percepção de que a parte de atração física talvez esteja em segundo plano, é um adendo, é algo para você analisar, mas também nos mostra que talvez vocês não estejam falando a mesma língua, sexualmente falando, tá? Então, às vezes, em algum detalhe, alguma coisinha que ainda não está assim, ainda não está do jeito que talvez a pessoa queira viver aquilo. Não é à toa que o eremita fala muito de autossatisfação, né? Buscar o prazer por conta própria, sozinho. Aliás, ele vai muito mais para esse lado da pessoa que se satisfaz sozinha, nesse caso de não ter alguém que a conheça muito bem, né? Para suprir isso, ela mesma se supre, porque ela se conhece muito bem. Mas fala muito mais sobre buscar a si mesma do que outra pessoa nesse caso, tá? O eremita não é muito dado a ficar procurando outras coisas, mas ele fala assim de que falta alguma coisa para trazer esse ápice, esse 100% de aproveitamento, esse 100% de prazer, sabe? Falta alguma coisa aí ainda. Então a gente tem esse ponto da atração, que talvez já esteja em segundo plano. É legal analisar o porquê que está assim já logo no começo. Isso é um ponto, mas tem o outro ponto também de que tem algo que às vezes a pessoa não está sendo suprida, às vezes ela não tem coragem para falar, e aí vale a pena você analisar se é legal você movimentar alguma coisa ou não, se isso é da sua alçada ou não. Enfim, você vê o que vai ser melhor vocês fazerem. Você pode até pedir um conselho também para o tarô, nesse sentido, tá? Mas mostra uma pessoa que não está tendo o seu prazer ali no ápice, no auge, né? Que talvez ela consiga encontrar mais facilmente sozinha. Pode simbolizar também algum caso onde ela esteja com algum problema sexual devido aos conteúdos que acessa, enfim, cada caso vai ser um caso. Pode ser isso também, tá bom? Mas a gente vê que ela não está encontrando o ápice ali com você. Se você achar que vale a pena investigar mais a fundo o porquê, pode ser uma boa e pode, inclusive, melhorar esse relacionamento de vocês dois aí, ou vocês duas. Então, coloca para o seu dia, coloca como é que as coisas têm sido, o que tem acontecido. Geralmente, gente, quando a pessoa, ela, sei lá, você ficou com ela algumas vezes, aí veio o eremita, assim, no sexual, você percebe que a pessoa ela não corre muito atrás. E se correr, às vezes é por causa de outras intenções que tenha, né? Porque às vezes vem um sol lá nas intenções. E aí é o que eu falei, coloca para sua situação que você vai desvendando o que está acontecendo, né? As espadas podem também sugerir que a pessoa não está muito bem no momento sexual dela, que às vezes não é nem com você, sabe? Às vezes, querendo ou não, a gente tem um 4 de espadas, a pessoa está se curando de alguma coisa que andou acontecendo, que pode ter influenciado diretamente ou indiretamente a parte sexual, ou seja, 4 de espadas pode falar de tratamento, é só um exemplo aqui, tá bem, gente? Que a pessoa está tranquila na dela, que a pessoa tá se curando de alguma coisa. Às vezes foi algo emocional que influenciou no sexual, às vezes foi realmente algo físico que aconteceu com a pessoa e que deu aconteceu algum problema lá na parte sexual. Mas mesmo assim, quando já existe um relacionamento, existe uma intimidade, gente, o eremita não é ruim.
é a pessoa sentindo que ela pode expressar o melhor dela e que ela vai ter o melhor de você também. Não se esqueçam que o eremita é maturidade, então é a pessoa que chegou num momento que pelo menos ela percebe assim, eu sei satisfazer o outro e o outro sabe me satisfazer. Ah, gente, se a gente tá falando de ex, pode ser que a pessoa tenha saudade do jeito que vocês, né, viviam a vida sexual, justamente porque conhecer, às vezes a pessoa andou saindo em situações aí que não casou, não teve química, sabe? Não fluiu o sexo, enfim, né? Vai bem para esse lado, tá bem, gente? Mas também, em todos os casos, não existe aquela coisa avassaladora de, pelo amor de Deus, é um tesão que eu não consigo controlar. Não vemos isso, tá bem, gente? E o eremita no futuro? Gente, o eremita, se a pessoa tá enrolando lá, ou você tá enrolando, a tendência é continuar enrolando. Ele tende a manter as coisas mais ou menos como elas já estão, tá bem? Então, principalmente se já é aquela coisa que não sai do lugar. Às vezes as intenções são boas, sim, mas não vai. Às vezes pode ter afastamento. Vamos supor, às vezes você tá ficando com a pessoa até gostaria de investir mais e tudo mais. Isso aí a gente vê nas intenções, pode até ter alguma coisa que já dedure isso. Que na verdade a pessoa vê assim, cara, eu adoraria assumir fulano ou fulana, mas eu vou embora para tal lugar. O eremita, quando vem com 3 de paus, 6 de espadas, cavaleiro de paus, que falam cartas que são de distância e viagem, 8 de paus também, pode sugerir que a pessoa talvez não, que vocês dois não vão se aprofundar porque existe distância física. Mas tem outras cartas também que podem simbolizar que o afastamento é emocional, que as coisas acontecem e vão afastando os dois. A própria vida de cada um vai afastando, cada um vai fazendo uma coisa diferente, sabe? Então a tendência do eremita é o afastamento quando não se tem um compromisso, tá bem? A tendência é continuar mais ou menos como tá e devagarzinho. Não se esqueçam que o eremita ele é devagarzinho tem uma tendência a ir se afastando. A não ser que seja uma carta de viagem que já fala de um afastamento mais rápido, mais concreto e tudo mais. Agora, quando já se tem um relacionamento, isso aqui, gente, quando se tem compromisso, o eremita ele é tão focado no compromisso dele que assim, se vem isso aqui no futuro, a tendência é que o casal continue junto por um bom tempo, mesmo que os dois queiram se separar. Tem alguma coisa que atrapalhe de separarem, porque a tendência é manter do jeito que tá. Pode ser muita burocracia. Vamos supor, um vem de morte, o outro já veio de louco, com 10 de espadas. Os dois querem terminar, resumidamente. Vem o eremita no futuro, pode ser problema no divórcio, ou se é namorado, pode ser que tenham que resolver alguma coisa antes de finalizarem de vez, tem alguma pendência, algum compromisso a mais que se firmou, que os dois precisam de mais tempo, talvez, sabe, para cada um ir para o seu canto, de fato. Então, o eremita não facilita términos, muito pelo contrário, ele mantém as coisas do jeito que estão. Então, se tem compromisso, a tendência é que continue tendo compromisso. Só tem que ficar de olho para não ter alguns pequenos afastamentos dentro do relacionamento sem perceber, tá bem? Para quem tá junto, ele fala assim, para quem já é casado, perdão, ele fala assim de conquistando as coisas a dois, mas demora, viu, gente? Se você tem algum planejamento com a pessoa com quem você tá, principalmente se vier com um arcano mais complicadinho, tipo um 3 de espadas, 2 de paus nesse sentido. O 2 de paus ele dá para resolver, mas também tem alguma coisa que tem algum embate. No 2 de paus, por exemplo, pode ser outras coisas do meio externo atrapalhando. Vamos supor, são noivos, vão casar. A gente tem o eremita no futuro, o eremita fala de atrasos. Com o 2 de paus pode ser por alguma coisa física, né? Alguma coisa que acontece além da vontade deles. Enfim, o eremita ele fala assim de um terreno um pouquinho mais árido. Perceba, ele anda num terreno mais árido. Então, assim, nem sempre é só por causa do casal. Às vezes o meio externo, às vezes o próprio meio externo físico, aqui não é necessariamente atitudes de terceiros. Aqui podem ser, por exemplo, o casamento tem que ser adiado porque teve um problema na estrutura do lugar onde ia ser feita a festa, ou onde ia ser feito o próprio casamento, ou então o tempo está chuvoso demais nessa época do casamento. O clima também envolve, o clima também de alguma maneira influencia, as coisas em volta podem sim ser pessoas? Também, mas são atitudes que estão muito alheias a só assim, as pessoas estão se intrometendo, sabe? Isso aqui vai muito além. Isso aqui fala realmente de um caminho um pouquinho mais árido. Se tiver com um arcano menor positivo junto, a gente vê que o caminho é mais feliz, mesmo tendo essas burocracias, tá bem, gente? Mas eu acredito que basicamente seja isso sobre o eremita. Me deixem saber aí nos comentários se eu esqueci alguma parte.
Tem gente comentando que os vídeos não foram anunciados, que não teve notificação de vídeo novo. Não se esqueça de ativar o sininho também para você receber os próximos vídeos dessa série, que já está acabando. Já estou com várias outras ideias também de séries para a gente trazer aqui. Tem muita coisa que a gente pode conversar sobre o tarô. Tem muito conteúdo bem legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então se inscreva se você não é inscrito, ativa o sininho, deixa seu like também, para mim é muito importante, vai me ajudar muito mesmo. E é isso, eu espero ver você no próximo vídeo, que provavelmente vai ser do Sol no amor e nos relacionamentos amorosos. Até lá!